sou nada. Ele é o autor da minha fé. Eu sou vaso, ele é o oleiro. Ele é o último e primeiro. Ele me mantém de pé. Ele é o compositor. Ele me ensina a interpretar. Longe dele eu desafino, perto dele sou um menino. Ele me escolheu pra adorar. Ele cresceu, diminua. Ele apareça e eu não. Que ele seja adorado, que ele seja exaltado. Ele é o autor da criação. Ele cresceu, diminua. Ele é o tema da canção. Sou uma voz no deserto, mas Deus sempre está por perto, dono do meu coração. Como não adorá-lo? Ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo pra mim. E como não exaltá-lo? Me dá força, me levanta, vai comigo até o fim. Se eu me humilho, ele me exalta. Se eu choro, ele me acalma. Ele é um amor pra mim. Não adorá-lo, se ele é o pão, ele é a vida, ele é tudo pra mim. E como não exaltá-lo? Me dá força, me levanta, vai comigo até o fim. Se eu me humilho,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a todos. É um prazer, mais uma vez, podermos estar entrando através desta programação no seu lar, né? Estamos ao vivo aqui de Palhoça, Santa Catarina, e é um prazer para nós, mais uma vez, estarmos fazendo, com a graça de Deus, esta live, esse programa Caminhando com Jesus, que temos o intuito de levar as boas novas de Cristo, levar bênçãos, levar esta palavra maravilhosa de Deus, né? E estamos já algumas lives com o pastor Edival, comentando, fazendo conhecidos os feitos do Senhor no ministério do pastor Edival. E Salmo 105 diz, né? Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Então, coisas que aconteceram no ministério do pastor Edival, que estão sendo relatados, né? É tão bom, aonde nós temos conversado com as pessoas, pastores têm gostado, ficam felizes de poder compartilhar disso, né? E algo que muitas vezes fica somente o Senhor sabendo, né? E depois o Senhor conta e isso vai realmente... o trabalho em si vai sendo mostrado e Deus que é glorificado nisso, né? Então... Antes de nós continuarmos, nós sempre fazemos uma oração para que Deus possa abençoar, né? Esse é o nosso intuito, que você possa receber a bênção de Deus através desta programação. Vamos orar então? Nosso amado Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e sabemos, ó Deus, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam, Senhor. Pedimos que o Senhor venha mais uma vez, Senhor, estar no nosso meio, abençoando este programa, esta live, porque temos essa convicção, ó Pai, que o Senhor está conosco, Pai, e que mais uma vez o Senhor vai abençoar as palavras que serão ditas, os louvores, e que tudo seja para a tua honra e glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa que está ali assistindo, ouvindo, seja abençoada, Senhor, através desta programação, em nome do Senhor Jesus. E é bom nós já falarmos, antes de continuarmos aqui, o nosso intuito é fazer com que o canal aqui da igreja possa ser conhecido e levado esta mensagem, né? Então você possa deixar o teu joinha ali, né? Deixar o teu like, para que o YouTube entenda que você está gostando, está interagindo, né? Até mesmo um dislike, pastor Edival, não gostei, também o YouTube entende que a pessoa interagiu com aquilo, né? Então, o que vale é você interagir, deixar o teu comentário até depois da live, comentar alguma coisa ali, é muito importante. Se inscrever no canal, compartilhar para mais alguém, nós estamos já com 908 inscritos. Começamos aqui a campanha para levantar mais inscritos com 700, mais ou menos. Então, Deus tem abençoado, né? Então, compartilhe, porque é algo de bênção, né? Não estamos aqui para que o homem seja engrandecido, mas é que Deus, né? Deus possa ser engrandecido e quem sabe você seja uma ferramenta usada por Deus para levar esse evangelho para alguém, né? E também temos o Instagram da Igreja de Palhoça, vai ser colocado na tela ali, você possa seguir também para que isso possa ser levado para mais pessoas, né? E também temos o WhatsApp da igreja, você pode mandar fotos, mandar testemunho, mandar um pedido de oração, ser colocado ali o WhatsApp na tela, o Instagram também, e estamos aqui então para que Deus seja engrandecido. Pastor Edival, nós começamos semana passada, a quinzena passada, né? O irmão Oziel deu seu testemunho aqui, de como que foi o trabalho aqui na Palhoça, o começo, a visão dele e os que acompanharam viram como que Deus trabalhou nesse sentido. Mas essa noite nós queremos ver a sua visão, né? Como que foi o seu chamado aqui para a região de Florianópolis. Eu conversava com o senhor esses dias, como que o senhor muitas vezes foi chamado para outros lugares e não desceu no seu coração, o senhor não foi. Mas então como é que foi esse trabalho? Porque o irmão Zé passou, né? Como é que foi a visão deles, né? Aqui precisando de uma ajuda espiritual, um ministério posicionado, e Deus encaminhou. Mas como é que foi para o senhor? Como é que estava o seu trabalho lá na época? E como é que foi agregar esse trabalho aqui? Se foi trabalhoso, como é que foi a sua visão, né? No sentido de Deus chamando o senhor para cá, né? Glória a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Realmente é um prazer imenso hoje podermos relatar os feitos de Deus, o que Ele fez. Pois se não for o Senhor, nós não teríamos tido tanto êxito
tanto sucesso, pois somente a graça e a misericórdia do Senhor. E todos têm uma história, todos têm a história da nossa vida, a história da minha vida. Como o irmão Brana contou a história da vida dele, o que Deus fez, como iniciou o trabalho, quando ele foi para os pentecostais, quando ele rejeitou. Mas todo o trabalho, todo o início de obra, ele é árduo, ele é dificultoso. Não é um trabalho fácil. Nós, irmão Ulisses, estávamos em Imbituba, fazendo cultos em Imbituba, na casa do irmão Aristides Vasconcelos, na época. Ali nós assistíamos ele e a sua esposa. Então fazíamos culto ali. Eu creio que era nas sextas-feiras que nós vínhamos ali fazer culto. De 15 em 15 dias, algo assim. Eu não tenho muita lembrança disto, mas eu lembro que o pastor Febrônio, ele me ligou e ele disse para mim: pastor Edival, você precisa dar um chego em Florianópolis. Você precisa dar uma atenção ali naquela região. Ele tinha vindo aqui e ele tinha sentido a necessidade e a carência de que estava havendo nesta região aqui. Então, eles entraram em contato comigo. Quem esteve ali foi o irmão Beto, o irmão Oziel, né? Foi isso, irmão Beto? Ali em Imbituba. E nós viemos então fazer um culto, o início, nós fizemos o primeiro culto na casa do irmão Jorge. E só para nós incrementando assim, o senhor já tinha Deus tinha lhe falado algo a respeito disso, que o senhor iria vir para cá? Já tinha algum sentimento? Ou para o senhor foi algo novo, assim, foi algo que foi da hora, assim? Quando foi me falado sobre o trabalho aqui, não fazia muito tempo que eu tinha vindo na igreja aqui em Florianópolis e pregado 2 cultos numa igreja da mensagem aqui. E naquela época eu já sentia assim algo assim que não estava bem. E sempre eu me preocupo com o povo. Eu não penso no homem da frente. Quando eu olho para o homem da frente, eu vejo que o povo está refletindo ele. Sim. Quando eu vi o povo, eu pensei, esse homem não está bem. Por causa da condição do povo. O profeta de Deus diz: quer conhecer o homem que está na frente? Olhe para o povo. Como está o povo? Olha a situação do povo. Mas não era da minha alçada, eu voltei para casa, mas fiquei descansado, tranquilo. Eu atendi ali em Imbituba, vim até ali, e só me dei conta realmente que eu tinha que vir aqui quando o pastor Febrônio me ligou. Eu jamais tomei assim a liderança ou a dianteira de querer invadir ou ir em campo de alguém. Não, jamais, nunca fiz isso. A não ser que Deus venha e me diga para mim, a tal lugar eu vou. Até porque, como eu falei para você esses tempos, eu já fui chamado para assumir igrejas grandes, maiores, e eu recusei, não quis, porque não senti no meu coração, não era aquilo que Deus queria. Agora, se for para ajudar, para dar a mão, para estender, para tirar alguém do buraco, eu estou ali. Amém. Então, nessa questão foi ali pelos anos 2004. E o senhor já chegou aqui já tinha uma quantidade, pelo que o irmão Zé passou, já tinha uma quantidade de pessoas, né? Eu creio que o irmão Beto vai estar falando, o irmão Nilton, o senhor pode estar conduzindo isso, né? Porque aí já é do seu tempo. Eu cheguei um pouquinho depois, né? Cheguei em 2006, já tinha 3 anos de igreja, né? O senhor pode continuar e fazer, então, as perguntas, né? Para o irmão Beto, para o irmão Nilton. Eu creio que vai ser muito bom, né? Pode continuar, então. Então, o irmão Nilton, ele chegou depois também, ele já morava aqui, né? Mas ele congregava com um pastor, que era o pastor Prigoli, né? Pastor Prigoli. Mas quem iniciou daí o irmão Beto, ele vai poder contar com mais propriedade esta questão.
Jesus. É muito prazer estar aqui para fazermos contar a nossa história, né? Uma parte da nossa história de 20 anos atrás. Eu gostaria de me apresentar, né? Talvez tenha alguém que não me conheça. Eu sou o irmão Beto Martinelli. Eu estou em Florianópolis desde 2001, quando eu cheguei em Florianópolis. Dia 21 de abril de 2001 eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, pastor Dival, vou contar uma pequena parte da minha história aqui para nós chegar como começou o ministério do pastor Dival na Palhoça. Eu cheguei aqui, eu fui congregar em uma igreja que foi essa igreja que o pastor acabou de se referir. E foi onde eu conheci ele. A primeira vez eu vi o pastor Dival pregando e eu disse, é dessa maneira que eu creio na mensagem. É assim que eu gosto de ouvir a mensagem sendo pregada, né? Então eu me encantei com o ministério do pastor Dival e desde então tenho amado esse ministério, né? Então, logo depois que a gente esteve aqui, a gente já começou a notar que as coisas não estavam muito bem, né? A situação do povo, como o pastor Dival falou, estava complicada, difícil. E eu lembro que nós fomos no primeiro encontro que o senhor fez em Araranguá. Eu lembro do primeiro encontro, a gente foi lá e tentamos até, inclusive, conversar com o senhor, mas não foi possível, né? Aí nós fomos lá no pastor Aristides, com uma excursão que a gente foi e tal. E em 2002, final de 2002, foi um final de ano que eu passei muito difícil, porque eu tinha certeza que Deus me tinha trazido para cá, que Deus me trouxe para cá. E a gente passou um final de ano muito complicado, muito difícil, sem igreja, porque paramos de congregar, onde a gente estava congregando. Eu fui visitar algumas igrejas da mensagem que tinha na região aqui, mas eu cheguei lá e me deparei com umas doutrinas que não tem como a gente aceitar, né? Cheguei numa igreja da mensagem, estavam pregando, dizendo que o irmão Brano era Deus. Aí como que eu vou congregar assim? Então eu me desesperei, fui para a oração, digo, Senhor, o Senhor tem que dar um jeito comigo, porque eu não vim aqui para ir para o mundo, eu vim aqui para te servir. E passamos o final de ano em casa, eu e a minha esposa chorando a noite inteira, muito triste. A Karina e o Ziel saíram, não nos avisaram onde que foram. Eles foram lá no pastor João Paulo, e daí começaram a ir nos cultos lá. E em novembro de 2002 teve um encontro em Chapecó, e o irmão Ivaldo teve nesse encontro. E foi lá que ele pegou e passou o meu número de telefone, eu não sei se passou para o pastor Febrônio, ou se passou para o senhor, foi lá que passaram o meu número para o pastor Dival. E em janeiro de 2003, o pastor Dival ligou para mim, me convidando para ir num culto na Lagoa do Ibiraquera, em Bituba, e eu estava indo para trabalhar e preocupado, eu queria ir nesse culto, mas não tenho como ir. E, de repente, eu me deparei com o irmão Dário, fazendo umas pedras, colocando umas pedras no muro, bem no caminho que eu ia passar para trabalhar. Então, eu conversei com ele, irmão Dário, vamos num culto, o pastor Dival está pregando lá em Bituba, vamos no culto. E ele também não estava congregando. E ele disse, vamos. E aí lotamos o carro dele, fui o irmão Ronaldo, o irmão Lucas, o irmão Ziel, o irmão Ivaldo. Eu sei que nós juntamos uma turma, né? E fomos no culto lá em Imbituba. E eu lembro até hoje, pastor Dival, a mensagem que o senhor pregou aquela noite. O senhor pregou uma mensagem falando, e aquele dia não vos pegará de surpresa. E aquilo desceu tão forte no meu coração, que eu disse, eu não posso sair daqui sem falar com o pastor Dival, ele vai ter que ser meu pastor. E o senhor lembra, né? E eu me agarrei com ele e disse, olha, de hoje em diante o senhor é meu pastor. E ele disse, não, mas como que eu vou te atender lá e tal? Eu digo, vamos dar um jeito, a gente vem aqui cada 15 dias, alguma coisa assim. Então, o irmão Ivaldo logo tomou posição também, e o irmão Osiel logo tomou posição também, porque ele já tinha tido um compromisso com o pastor João Paulo, daí teve que ir lá explicar para o pastor João Paulo, e daí foi onde que a gente começou. E depois de um encontro que teve em Criciúma, nós passamos um encontro lá com o pastor Dival, com o irmão Jair, com aquele irmão que faleceu lá, o irmão Domingos,
né? Muitos irmãos passamos lá, o irmão Cláudio, passamos o final de semana lá e um encontro maravilhoso. E foi quando o pastor disse, depois do encontro eu vou atender vocês. Vocês preparem um lugar para fazer o culto. Então viemos para casa, eu morava numa kitnet, o Zial morava numa kitnet. Irmão Beto, vamos dar só agora um pausa aqui para o pessoal ficar na expectativa para ver como é que continua, né? Eu vou ler aqui uns comentários, vamos ouvir mais um hino, e aí você continua essa parte, né? Quando o pastor Edivaldo falou, então, porque o irmão Zé tinha contado isso, né? Que houve um tempo ali, eles ficaram congregando, e aí teve um dia que eles decidiram de vir, e então houve aquela questão na casa do pastor Jorge, que foi meio que na pressão, né, irmão Beto? E foi lá. E eu creio que o pastor Jorge tem um vídeo também, né? Então, tudo Deus encaminhando. Mas aqui, desde o começo da live, já tem pessoas aqui, a irmã Dorcas Santos, né? Desde Pontão, Rio Grande do Sul, está acompanhando, Deus abençoe. Daniel Zago também, lá de Jaguaruna, né? A irmã Kelly, estão ali em Urubici, a irmã Elisângela Francisca, lá de Araranguá também. A irmã Mary está acompanhando aqui de Palhoça. Daléia Regina estão acompanhando juntamente com o irmão Antônio César, lá em Sapucaia do Sul. A irmã Isabel Zago sempre está acompanhando. E a irmã Dorcas colocou que estava na expectativa já, né? Eu creio que estamos sendo abençoados porque é uma história muito bonita, né? O irmão Rogério, né, está acompanhando também lá de São João Batista, que Deus abençoe. Irmão Edio Borges, Deus abençoe a todos os irmãos. Está pedindo oração pela sua família. Vamos estar orando no final da live e eu creio que Deus vai estar abençoando. Irmão Mário também, lá de Pissarras, né, está na audiência. Deus abençoe essa família maravilhosa. A irmã Selma está também acompanhando. A irmã Juliana Freitas está aqui conosco, né? Deus abençoe. Ela veio trazer juntamente com o irmão Reginaldo a sua filha para nos ajudar aqui na música, né? E é algo maravilhoso. E desde já agradecemos esses irmãos maravilhosos, essa equipe aqui que está sempre dando esse apoio, né, pastor? Porque sem eles não acontece a live, né? Irmão Ezequiel Martins também está acompanhando. E irmão Rodrigo Moraes, e eu creio que estaremos lendo mais alguns comentários depois, mas não esqueça de compartilhar para mais pessoas. Vamos crescer essa audiência, temos aqui já com 68 computadores ligados, vamos crescer um pouco mais, vamos divulgar, e eu creio que Deus vai estar nos abençoando, né? Então, após o hino, continuamos então com o irmão Beto contando, e depois o irmão Nilton vai estar falando da parte dele, né? Deus abençoe a todos, vamos continuar na expectativa e cremos que seremos grandemente abençoados por Deus. Antes tem que descer.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? É uma alegria muito grande. Esse hino fala muito forte no coração da gente, porque o lema sempre foi esse na minha vida: servir. Servir. E isto para nós é algo que nos deixa feliz, alegre. Nós não viemos para ser servido, mas viemos para servir. Inclusive foi o tema do nosso encontro nacional aqui, e é o nosso lema: servos. Somos servos de Deus para servir o povo do Senhor. Bom, Beto, então continua nessa história tão linda, tão bonita, né? Nessa expectativa que o povo está para lhe ouvir. Muito bem. Então, continuando então como eu estava contando, a gente passou a ir nos cultos ali em Lagoa da Biraquera, né? E depois do encontro que teve em Criciúma, o pastor nos incumbiu então de a gente arrumar um lugar para fazer o culto. Aí eu morava numa kitnet, o Ziel também morava numa kitnet, o irmão Ivaldo mora no morro até hoje, né? E nós não tínhamos um lugar para fazer o culto. E a única casa que tinha que poderia ser feito, e foi feito, né? O culto era a casa do irmão Jorge, que na época era o nosso irmão Jorge, hoje é o nosso pastor Jorge, né? Nosso grande amigo. Eu tenho ele como um irmão mais velho nosso aqui. Que Deus abençoe o pastor Jorge. Então, eu liguei para ele e falei: olha, o pastor Divaldo está vindo para fazer culto e nós não temos lugar para fazer culto, nós queremos fazer na tua casa. E no momento ele não me deu resposta. Então passou mais alguns dias, eu liguei de novo e falei: irmão Jorge, nós precisamos de um lugar para fazer o culto, nós não temos lugar para fazer. E assim por 3 vezes eu liguei para ele e ele não me dava autorização para fazer o culto na casa dele. Até que eu liguei e disse: olha, nós não temos outro lugar, é a tua casa e a tua casa. Então ele disse: tudo bem, então podem vir. Aí confirmei com o pastor Divaldo, liguei: pastor, pode vir que nós já temos um lugar para fazer o culto. E aí saímos procurar pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam sem congregar, pessoas que estavam com problemas na caminhada, né, da fé. Eu e o irmão Ziel saímos convidando as pessoas e levamos e enchemos a casa do pastor Jorge. Deu 30 pessoas naquela noite. E eu me lembro até hoje, aquela mensagem que o pastor pregou também. O pastor Divaldo pregou as 4 unções de Apocalipse, falando sobre a unção do homem, a unção do leão, a unção do carneiro, né, do boi e da águia. E a irmã Karina cantou um hino falando da águia, né? E ela não sabia que o pastor ia pregar aquele tema. Então era Deus no assunto. E eu lembro que quando terminou o culto, quase todos nós estávamos no chão, com o rosto no chão, chorando, porque a presença de Deus foi muito grande naquele lugar. E foi aí que Deus começou a tratar com o irmão Jorge, com a família dele, né? O irmão Sérvulo, com os meninos, e que é uma família maravilhosa, né? A família dos dois, né? Do irmão Jorge e do irmão Sérvulo. Deus começou a tratar com eles. E então marcamos culto para próximos 15 dias, o pastor veio, e creio que foi 3 cultos que fizemos lá na casa do irmão Jorge. Aí o pastor disse: olha, não dá mais para fazer culto aqui, vocês vão ter que arrumar um lugar para fazer os cultos, e tem que ser na Palhoça. Bom, então vamos procurar um lugar na Palhoça para fazer o culto. E bem naqueles dias nós estávamos com bastante dificuldade financeira, né? Eu, o Osiel principalmente. E o Osiel tinha uma caminhonete velha, ele trabalhava com pedra, né? Era o único veículo que a gente tinha para se locomover, era aquela Toyota velha que ele tinha. Então, saímos, eu, o irmão Ziel e o irmão Jorge, a procurar um lugar para então termos o tabernáculo. Entramos aqui na Ponte Maruim e passamos rua por rua. Encontramos o irmão Moisés ali, conversamos um pouco com ele e seguimos. Fomos procurando, até que chegamos na frente do local onde que nós reformamos para fazer o tabernáculo. E nós chegamos ali, algo parece que falou para nós: é aqui.
Mas estava todo feio aquele prédio, né? Precisava reformar, era uma academia, tiraram uma piscina que tinha lá dentro, tinha um buracão lá no chão, e precisava reformar. Aí fomos lá, conversamos com a proprietária do estabelecimento, né? E ela disse, sim, está para alugar, eu quero alugar. Aí a gente conversou, disse, olha, nós queremos colocar uma igreja e tal, assim, assim. Ela disse, não, tudo bem, podemos, mas vocês vão ter que reformar. Eu disse, não, sem problema, nós vamos reformar. Mas sem um tostão no bolso. Nós não tínhamos nada de dinheiro. Nós estávamos com o óleo diesel contado para chegar em casa. E aí fomos para casa, precisava de uma avalista, e aí foi que o irmão Ivaldo cooperou muito nessa hora. Ele entrou como avalista da igreja, né? Avalista para poder fazermos o aluguel, o contrato de aluguel do prédio e começarmos a reforma. O dia que nós fizemos o contrato, né? Foi feito o contrato, o irmão Ivaldo foi o nosso avalista. Foi ele e o irmão Sérvulo que fizeram o contrato. Então, as portas se abriram. O Osiel pegou um monte de serviço para fazer, eu peguei serviço para fazer também. E nós precisávamos reformar o prédio. E a igreja não tinha dinheiro. Aí falamos com o pastor, pastor, não temos dinheiro, como é que vamos fazer? Ele disse, pode usar o dízimo de vocês. Pode usar, eu vou liberar o dízimo, vocês podem usar. Com o meu dízimo e o dízimo do Osiel, nós reformamos todo o prédio. Reformamos todo o prédio e muitos mais antigos aqui da igreja devem lembrar, nós tínhamos uns banquinhos de madeira, né? Porque não tínhamos dinheiro para comprar essas cadeiras brancas aqui, essas cadeiras de plástico. Não tinha encosto esses bancos? Tinha uns que nem tinha, né? Tinha encosto, mas tinha era encosto muito ruim. Bem ruimzinho, me lembro, quando cheguei aqui ainda tinha. Mas foi a maneira que Deus nos deu uma inspiração para fazer, para começar o trabalho, porque precisávamos de dinheiro, não tinha dinheiro para fazer. Então eu disse, eu posso fabricar os bancos, eu faço, eu entendo um pouco de carpintaria, né? E podemos fazer. Então fizemos uma campanha entre os irmãos que estavam já decididos a congregar, que era a minha família, a família do irmão Osiel, a família do irmão Jorge, a família do irmão Sérvulo, o irmão Ivaldo, e aí fomos buscando mais gente, e começou a vir mais pessoas, começaram a ajudar. Então fizemos uma campanha, vamos doar o valor de uma cadeira, para nós comprarmos a madeira para fazer os bancos para a igreja. E aí compramos a madeira e eu, em 2 noites, eu fiz todos aqueles bancos. Eu trabalhava até as 5 horas, 5 e pouco da tarde, daí eu e o irmão Ziel vínhamos para ali. E numa noite eu cortei todas as madeiras, né? Fiz o molde, cortei todas as madeiras. E na outra noite nós montamos os bancos. E daí na outra noite o pastor Jorge ia vir com o pai dele para fazer, porque o pai dele é marceneiro, né? Quando ele chegou lá, estava pronto os bancos. Nós já tínhamos feito o banco. E aí marcamos, então, a inauguração do prédio, né? A inauguração. Eu me lembro que foi em mês de agosto. Talvez eu esteja falando errado a data aqui, mas me parece que foi dia 27 de agosto que nós inauguramos o prédio na Ponte de Maruim. Aí faltava ainda alguns bancos, né, para fazer, porque começamos a fazer culto antes de nós termos os bancos para a inauguração. E o irmão Osiel pegou a caminhonete, eu vou lá no irmão Moisés ver se ele não tem uns bancos lá. Ele foi lá, pegou a caminhonete, foi lá, nós ia fazer o primeiro culto ali no prédio, já antes da inauguração ainda. E ele foi lá, quem que ele encontrou lá? O irmão Nilton. Encontrou o irmão Nilton lá, né? E o irmão Nilton estava pescando lá com alguns irmãos lá, e o Osiel falou assim, olha, vai ter um culto com o pastor Dival ali na Ponte de Maruim, nós vamos abrir um tabernáculo ali e tal, o pastor Dival está vindo aí, vai ter culto hoje à noite. E ele já ficou doido, né? Eu tenho que ir nesse culto, eu tenho que ir, mas ele estava com umas companhias ali que ele não queria contar no momento, né? Que ele queria ir no culto. Aí ele teve que dar um lé, né? Teve que dar um jeito para vir para casa, chegou em casa, e eu vou deixar ele contar essa parte aí. Deus, que Deus abençoe a todos, né? Do irmão Nilton, né? É uma obra maravilhosa, né? Tem uma mensagem Mombrana que diz que é o caminho de Deus para o tempo do fim. E cada eleito, Deus sempre ouve, né? E nós estávamos ali, congregávamos ali no o pastor Prígoli, mas a gente, hoje está aqui o
o neto e a neta, né? A gente não estava se sentindo bem. Aí eu e a Noemi, nós estávamos com um desejo de voltar para Sapiranga ou ir congregar com o pastor João Paulo. Mas também era longe, né? Então nós começamos a orar. Nós ficamos, creio que, uns 6 meses, sempre que nós lembrávamos, nós pedíamos para Deus trazer uma solução, ou dar uma direção para nós, né? E o irmão Moisés, onde o irmão Zé foi buscar os bancos, ele me ajudou na minha conversão no ano de 82, na cidade de Joinville. E ele estava parado, o evangelho, tinha totalmente parado. E eu subi, algum irmão me contou, disse, o Moisés está parado, não quer mais, não está congregando com ninguém. Daí eu conversei com o pastor Prigo lá e falei, eu vou atrás de um irmão aí que me ajudou muito. Quando eu me converti, ele me ajudou, me sustentou praticamente, e me deu apoio, praticamente me levava para a igreja todo final de semana. E eu soube que ele está parado. Aí eu combinei com os irmãos que estavam lá para nós fazer uma visita para o Moisés, para ir lá ajudar ele. E aí eu cheguei lá, levei uns irmãos para pescar, e os irmãos não quiseram chegar na casa dele. Aí eu levei eles lá na beira do mar, deixei eles lá e voltei. Quando eu cheguei, eu encontrei, tinha uma caminhonete lá, aí eu entrei assim meio, a gente, com o Moisés, tinha muita liberdade, assim, eu entrei na casa dele, cheguei e entrei, nem bati na porta, nem nada. E aí ele estava tomando café. Aí estava o Ziel e o irmão Aristidão. E aí nós conversamos, batemos um papo, aí ali e tal. E o Ziel ficou meio sem graça, assim, acho que porque eu congregava com outro, não sei se ele... Aí, veja só, aí o Moisés me chamou de um lado e disse para mim assim, falou, escuta, esses irmãos estão aqui e eles vão ter um culto aí na Ponte do Imaruim, e vieram me chamar para mim ir lá, e vieram buscar esses bancos, eu cedi os bancos, e é um tal de irmão Evaldo. Aí eu tinha encontrado o irmão Evaldo a primeira vez na casa do Moisés, então eu pensei que era o irmão Evaldo. Eu disse, o irmão Evaldo, meu irmão, eu não conheço ele bem, vim aqui na tua casa. Ele disse, não é isso aí, é aqui do sul. Aí eu lembrei que quando eu morava em Sapiranga, o pastor Léo falou para mim, o pastor de Voz tinha assumido um campo ali, o pastor Léo falou para mim, o pastor Edival e o pastor Aristides assumiram lá uma igreja e tal, e eu vou dar uma mão para eles, que eles precisarem de mim, eu vou ajudar. E naquele momento, eu me emociono, porque quando você está numa situação difícil, irmãos, quando você vê a resposta de Deus, daí eu falando com Moisés assim, daí eu falei assim, não é o pastor Edival Pisoni? Ele disse, é esse mesmo. Daí eu disse para o Moisés, Moisés, se tu vai no culto, se tu vai assistir os cultos, pode ir, eu assino embaixo. Eu conheço ele, não muito bem assim, mas um pastor já me falou dele. E naquela hora eu ouvi uma voz que disse para mim assim, essa é a resposta das tuas orações. Daí eu estava com os irmãos, que os irmãos já tinham outro pastor, e eu fiquei muito feliz, muito alegre mesmo. E os irmãos estavam pescando, daí nós íamos embora,
e os irmãos queriam pescar. Aí eu disse, olha, irmão, hoje está chovendo, realmente estava com uma garoa fria e fina assim, não vai dar peixe. Aí, pela graça de Deus, o irmão jogou o pai do irmão Genésio, que o irmão Genésio estava junto, hoje ele é diácono aqui, ele jogou a tarrafa lá no rio e enroscou a tarrafa. Falei, não está vendo? Não vai dar peixe mesmo. Aí nós viemos embora, né? Nós estávamos num chevetinho, chegamos em casa, nós me tinha feito uma bandeja de doce para esperar os irmãos. Eu cheguei na porta assim, falei, olha, leva a bandeja lá fora, porque eu tenho uma notícia para vocês. Não deixa nem eles entrar aqui dentro. Isso é uma maldade, né? Mas eu queria ir no culto, ele estava em cima da hora. Aí, conversando com o Moisés lá, o Moisés disse, o pastor vai ter esse culto aí, você não quer ir lá? Aí me disse assim, é lá na Ponte do Maruim, e em frente ao supermercado, só que eu esqueci o nome do supermercado. Aí a Noemi levou os doces lá, os irmãos pegaram e estava próximo do horário do culto lá também. Aí eles foram para lá, foram embora. Aí eu cheguei, estava assim, tio Maninho, os meninos. Eu disse, o pastor Dival vai estar pregando na ponte, vamos lá. Era muito rápido, era tarde já. E nós andamos a ponte quase inteira para achar o tabernáculo naquele dia. Eu só lembrava de uma coisa, na frente da igreja vai ter uma Toyota azul. Aí nós começamos a subir e descer a ponte de Maruim, ali, aquelas ruas, até que chegamos lá e encontramos a Toyota do irmão Ziel. Aí, não, é aqui, porque a Toyota está aí. Aí foi uma só bênção, né? Graças a Deus. Eu lembro até hoje o dia que o irmão Nilton chegou no tabernáculo, né? Ele tinha um fusquinha vermelho, né? E cabia toda a família dentro daquele fusca. E os gêmeos eram uns gurizão já, né? Acho que devia ter uns 4 anos, 5 anos por aí, mas eles sempre foram grandalhões, né? E o irmão Nilton com um pendurado e a irmã Noemi com o outro. E eu fiquei olhando, mas eu já conheço esse irmão, de onde é que eu vi ele? Mas eu nunca tinha visto o irmão Nilton. Mas algo parecia que eu já era familiar, né? Eu falei, mas eu conheço ele de algum lugar. Depois fui conversar com ele, eu nunca havia visto o irmão Nilton. Então o irmão Nilton foi uma das primeiras famílias também que já logo tomou posição, né? E começou a congregar conosco ali na Ponte Maruim, né? Com o pastor Dival. E nós temos muita coisa que podemos lembrar, né? Eu me lembro daquela igrejinha ali, marcou muito para mim. Ali foi um dos lugares onde que eu tive grandes experiências com Deus, né? Cultos assim tremendos, né? Que o pastor Dival pregou ali. Eu me lembro de uma série de mensagens que o pastor pregou ensinando sobre o tabernáculo. O senhor lembra? Aquilo foi muito forte para nós, foi muito tremendo, né? E realmente no começo aqui teve muito trabalho, né? Porque a gente veio cada um de um lugar, cada um de uma cidade, cada um de um estado, e vieram pessoas de diferentes igrejas, né? Então era uma mistura de povo. Nós ainda somos uma mistura aqui, nós temos muita gente de muitos lugares aqui que congregam aqui. E eu lembro de uma vez que nós estávamos indo para o culto, quando estava fazendo ainda os cultos lá na casa do irmão Jorge. E o pastor Dival, sempre esse jeito dele, meio explosivo, né? Meio direto, né? Sempre fala as coisas. Ele disse, irmão, será que eles têm certeza que eles me querem como pastor? Porque realmente a situação era complicada, né? Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu fiquei quase espantado, né? Da maneira que eu vi o povo que se dizia ser da mensagem, né? Eu fiquei espantado, eu nunca tinha visto coisa igual. Era realmente a situação difícil, né? Mundanos, né? E uma coisa complicada, né? E eu fiquei assim, até um dia eu indaguei o irmão Oziel, mas crente da mensagem desse jeito? E ele disse, pois é, e tal, mas depois a gente foi entender por quê, né? Graças a Deus. A gente tá muito bom, muito gostoso aqui, né? O clima aqui mesmo na igreja aqui tá maravilhoso, mas são coisas assim que acontecem nos pormenores que a gente já ouviu muitas vezes os testemunhas e cada vez fica mais assim visível, né? Como que Deus agiu, porque com certeza a visão do pastor Dival nessa questão ele está tendo, porque ele passou isso, né? Como pastor, então foi
Mas eu vou ler alguns comentários aqui, a gente vai continuando, o pastor vai dar a sua parte também nessa questão de como é que ele viu tudo isso, né? Porque com certeza, pelo que dá para ver, eram tudo pessoas que estavam assim com sede mesmo, né, irmão Beto? Estavam com sede, precisavam de Deus mesmo, né? Mas a irmã Zulmira está aqui também, acompanhando, aqui de Palhoça. A irmã Claudete Pavelski, lá de São João Batista. Deus abençoe essa família também, todos aí em São João Batista. Evelyn, né, Borges. Deus abençoe, precioso pastor Edival. Que Deus abençoe a todos os irmãos assistindo aqui de Araranguá. A irmã Kelly também está pedindo oração pela viagem amanhã para Florianópolis. Vamos estar orando também no final. A irmã Isabel Correia está acompanhando. Daimar também está acompanhando. Daimar Lucas, né? Deus abençoe. A irmã Neide Nazari, Deus abençoe a todos. Adriana Pires, Deus abençoe, irmãos. Luiz Machado, boa noite. Deus abençoe a todos aqui. Irmã Eliane e irmão Claudir de Butiá. Deus abençoe os irmãos de Butiá. Daviane Andrade, Deus abençoe a todos acompanhando de São João Batista. Aleluia. A irmã Maria Alice Hidalgo está acompanhando também de Palhoça. Lucimar Teixeira, Deus abençoe a todos os irmãos, estamos assistindo aqui de Itapema. Eu e a irmã Patrícia, Deus abençoe, irmãs. Paola Vargas, acompanhando de Mussum. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe vocês também aí em Mussum. Giane Borges, Deus abençoe a todos. Família Borges acompanhando e conhecendo mais um pouco da história desse ministério que tem sido sustentado pela mão de nosso generoso Deus. Erival Souza, irmão Erival, né? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe o pastor Edival, acompanhando de Araranguá com a família. E a irmã Ivani Ribas também está dizendo assim, boa noite, Deus abençoe. Muito bom relembrar quando começou a obra do Senhor aqui. E somos felizes, né, em ter o pastor Edival como nosso pastor. Foi o amor de Deus. Nós nessa época estava sem direção. Que coisa maravilhosa é saber que Deus cuida dos seus, né? A irmã Ivani, esposa do irmão Beto, né, está relembrando aqui. E a irmã Noeli de Paula também está acompanhando, né? Deus abençoe ricamente vocês, amamos o muitíssimo, todos estamos em São João Batista, sempre caminhando com Jesus, é só vitória, aleluia. E depois teremos mais alguns comentários, né? Vamos ouvir mais um hino, então? Eu creio que será muito bom. E aí o pastor Edival estará comentando alguma coisa a mais sobre a visão dele, sobre o trabalho. E é algo maravilhoso saber que Deus está no controle, né? Vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu
Vamos caminhar, né? Vamos lutar. Eu não posso deixar de comentar aqui, a irmã Josefa, né, está acompanhando lá de Lapa, no Paraná. Deus abençoe a irmã Josefa e sua família. É muito bom ter a senhora nos acompanhando, essa companhia maravilhosa de todos vocês aí, né? Estamos bem acompanhados, né? E também chegou alguém aqui na live, pastor Dival, aqui, comentou algo aqui. Eu creio que o senhor vai ficar bem feliz, né? A irmã Terezinha Pisoni, o senhor conhece? Conheço, minha esposa. Mandar um alô lá, Deus abençoe a minha família, né? Com certeza eles estão ali ouvindo. Minha esposa, minhas filhas com certeza devem estar ali todas reunidas. Com certeza foi alguém que ele apoiou muito nesse trabalho, né? Minha esposa foi uma guerreira muito, muito grande. Ela realmente manteve ali a casa, sempre ao meu lado, né? E cuidando dos filhos, enquanto eu estava na obra, às vezes ficava 15 dias fora. E ela sustentava em casa, nunca se ouviu uma reclamação dela em nada. Sempre me apoiando, graças a Deus. Gostaria de perguntar para o senhor todo esse trabalho, porque na época que o senhor assumiu aqui, o senhor também não tinha tantos anos, né, de ministério. O senhor tinha o quê, uns 8 anos já? Eu comecei no ministério de pastor em 1996. O senhor começou aqui em 2013, né? Uhum. Eu era novo, mas eu nunca, depois que eu comecei nos encontros, eu nunca perdi. Eu sempre, e ainda hoje, quando eu vou numa reunião, vou num encontro, vou num culto, o meu objetivo é aprender. Não vou lá somente por ir ou para fazer número. Eu vou para aprender. Eu tenho mais ou menos uns 30 cadernos cheios de anotação. Anotação de ministros, anotação de auxiliares, anotação do que eu aprendo e vou colocando em prática. E sempre procuro filtrar. Agora, a obra de Deus, em todo o lugar, quando você vai com o teu coração, não por causa de dinheiro, não por causa de fama, por nada, você tem que ir por um único objetivo: amor às almas. Quando você ama a Jesus, você vai conseguir transmitir aquele amor que você tem por Jesus para o povo de Deus. Primeiro, quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Foi uma pergunta direta para o ministério. Está acima de tudo o amor que Deus coloca no coração do homem. E então Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aí então Jesus vem e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Havia uma preocupação de Cristo. Se houvesse realmente amor no coração de Pedro, porque somente por amor você vai deixar a tua família, você vai deixar o conforto da tua casa, você vai deixar um enveremos para ir cuidar de pessoas que não têm o teu sangue, que são estranhas. É só o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai além de raça, tribo ou cor. Pessoas, ele vai além. Ele não olha dificuldades, ele não olha se vai ter ou não. Eu lembro que mais ou menos um ano eu vim para cá e se eu levei na época R$200, foi muito. Em um ano de ministério, alguém pensar, você foi para a capital, porque a capital sempre é olhado nesse sentido. Mas eu trabalhei um ano aqui no ministério e eu me lembro que eu tinha levado mais ou menos uns R$200 de dízimo. O resto ficava na obra de Deus para o trabalho. Então não era por dinheiro, mas exclusivamente por amor. Então eu aplicava o meu dinheiro que eu tinha da obra de Deus já de Araranguá e dos outros lugares aqui. E assim foi, sempre numa dificuldade. E Deus, ele sempre foi com o sobrenatural dele, movendo nos cultos, com o povo de Deus. As pessoas que vieram, elas vieram, e eu tinha uma preocupação, irmão Ulisses, e irmãos que estão na escuta, eu tinha uma preocupação muito grande. Era a mistura de gente. A mistura de gente, vinha gente de todos os lados, culturas diferentes, ensinamentos diferentes.
eu não tinha preocupação se eu ia pregar para agradar alguém. Nunca olhei isto. Eu tinha algo no meu coração em pregar a mensagem de William Branham. Porque se fosse ovelha e se fosse cristão da mensagem, eu sabia que ali havia de ministério do retorno, ali havia de ministério desse, ali havia de ministério disso, daquilo, e veio de tantos e tantos e tantos de sistema, de ismos, de pessoas que tinham um homem como um ícone, e ele era a figura principal do Brasil, e não podia se dizer nada. Mas eu nunca me preocupei em relação a agradar alguém. Eu tinha uma preocupação em levar a mensagem, porque a mensagem traria o caráter da noiva. Então, moldaria ele segundo a mensagem. E aquilo para mim foi, assim, somente assim, Deus honrou aquilo. Porque eu não olhei se eu ia pregar, ia desagradar alguém, e a pessoa não ia ser dizimista, ou não ia ser ofertante, ou ia sair fora. Não. Por isso, aquela pergunta que eu fiz, irmão Beto, vocês têm certeza que vocês me querem como pastor? Justamente porque o meu intuito era trazer a mensagem. É como bater a luz. A luz, ela vai para a terra e se há uma semente de vida ali, ela vai brotar. E eu, sabendo desta mistura, eu me preocupei com isto. E eu sempre procurava buscar o Espírito Santo. Eu fiquei um tempo na casa do irmão Dário, alguns dias, mas logo então o irmão Newton tomou posição conosco, e eu ficava mais lá na casa do irmão Newton. Eu creio que foi uns 6 anos, né, irmão Newton, que eu fiquei. Praticamente toda vez que eu vinha, eu ficava na casa do irmão Newton, né? Uns 8 anos. Uns 8 anos. Então, eu via as crianças crescerem, a Sinara crescer e tudo. E depois, quando o ministério se estabeleceu, foi uma coisa interessante. Aí começou o quê? O diabo começou a vir, porque o teste vem. O teste vem. Veio doutrinas, veio ensinamento, surgiu doutrinas como a doutrina que veio, que Jesus já tinha saído do trono da intercessão, que não havia mais sangue, que Jesus já tinha vindo. Começou essas doutrinas, e naquela época era com fitas, né, CDs e tudo. E então vieram a começar a disseminar doutrinas. Eu tinha minha posição em relação à palavra, eu fui na casa deste irmão, eu mostrei a minha posição para ele, ainda que eu amava muito ele, eu mostrei a minha posição pela palavra, já naquela época, que ele estava errado e que o homem que ele tinha recebido aquilo estava fora da palavra. E hoje nós podemos ver que realmente é um absurdo, né? Como que funciona isto. Só que esse irmão, ele não atentou para a advertência. Ele não atentou para a advertência. A filha dele congrega comigo hoje, lá em Araranguá, em Forquilinha. Mas ele, na época, ele pegou e foi e levar umas fitas na casa do irmão Newton. Não é isso, irmão Newton? Levou umas fitas, uma caixa de fita, né? E um CD. E também chegou lá para pregando a doutrina dele, né? E foi lá, inclusive foi lá de casa, quando aconteceu o acidente com ele saiu lá de casa, né? Inclusive a Noemi teve assim um pressentimento, ele ia sofrer um acidente, que ele não ia, e justamente foi isso que aconteceu, né? Eu me recordo que na época ela contou, ela disse para a Sinara, que a Sinara estava do lado dela, Sinara, ele não vai chegar em casa. Não vai chegar em casa vivo. Não vai chegar em casa vivo. Porque ele disse, olha, o pastor Edival não prega, ele é um ótimo pastor, mas ele não prega toda a palavra. Vocês têm que ouvir esse homem aqui. Essa nova revelação, essa nova luz. E então, quando ele falou isso, ele já estava na moto, e então a irmã Noemi olhou para a Sinara ainda era uma menina, e disse, Sinara, esse irmão não vai chegar em casa vivo. E realmente, ele saiu dali, ele se acidentou e ficou 84 dias na UTI e não foi para casa vivo, foi para o cemitério. Por quê? Um ministério que Deus estava guardando, cuidando. Eu me recordo de algo tão tremendo que aconteceu.
eu creio que o irmão Osiel contou a outra vez, quando aquela Toyota Bandeirantes azul, essa tão famosa Toyota, né? Eles vinham lá da ilha, né, com a família, ele e a irmã Karina, e vinham, a Melissa era bebê, era um bebê de colo, né? Recém-nascida. E eles vieram por essa BR, e chegaram na frente do tabernáculo. Quando chegaram, estacionaram, a roda caiu. A roda da frente da caminhoneta caiu. E o outro pneu furou. Quer dizer, Deus guardando, né? Deus guardando. Eles vieram na BR, eles fizeram curva para cá, curva para lá, eles estacionaram na frente da igreja, a roda pluf. Gente, então, são coisas pequenas, mas coisas muito sobrenatural. Porque eles poderiam simplesmente a roda ter caído na estrada e pronto, já era. Mas Deus estava ali com a sua mão guardando, o seu anjo protegendo. E tantos cultos sobrenaturais que marcou, inclusive como é maravilhoso vocês ouvirem, as pessoas lembrarem até dos títulos da pregação, 20 anos atrás, do que foi pregado, da unção, das coisas tão tremendas e poderosas que Deus fez. É isso que eu gosto, entende? Porque são cultos que marcam. É como a Rua Azusa, é como o Pentecoste, né? Atos 2. Não tem como você esquecer. É algo que fica ali marcado, é um divisor de água na tua vida, né? E então aquilo, você sempre vai lembrar e vai dizer, aquele tempo, aquele ponto, aquele culto. Isto é maravilhoso. E temos que ter esses tipos de culto que marquem, que realmente causam um impacto na nossa alma que nós não vemos esquecer. Porque é isso que vai nos segurar na presença de Deus, no dia a dia, no trabalho, na luta, nos problemas que enfrentamos. Nós temos que ter este algo mais, este sobrenatural. E quando eu estava falando na quarta-feira aqui sobre a atração de Deus, nós temos que ter esta atração, esta coisa, esse poder dentro de nós. O mundo também tem a sua atração. Então, ou nós vamos ser atraídos pelo poder de Deus, pela glória de Shekinah, ou vamos ser atraídos pelo mundo. E o mundo é belo, o mundo tem uma atração formidável, o mundo é prazeroso. Então nós precisamos de algo maior para sobrepujar aquilo, para nós vencermos aquilo. Algo maior, como o Ulisses, que o irmão Brana conta, né? Não é você, é o Ulisses, que foi e ouviu os cânticos da sereia. E eles eram uma emboscada. As sereias cantavam, a gente não sabe que não existe sereia, mas era a mitologia grega que conta essa história. Inclusive foi por causa dessa história que a mãe colocou meu nome. Foi. Entende? Então, a questão é que o Ulisses tapou os ouvidos para ir para a ilha. Mas na volta ele disse, não precisa mais tapar os meus ouvidos e nem me amarrar mais no mastro, porque eu ouvi algo maior do que o cântico da sereia. Então nós temos que ouvir algo maior do que o mundo tem. Glória a Deus. Isso é para a juventude, isto é para casais, isto é para a família, isto é para as crianças. Temos que ouvir algo maior. E estas coisas mudam o destino de qualquer pessoa, porque é o sobrenatural, é a experiência com Deus. Pastor, tem algo que o senhor comentou uma vez, e eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Na questão do senhor como ministro vendo a região aqui. O senhor disse assim que alguém que vem para a região de Florianópolis, sem ser dirigido por Deus, ele não consegue permanecer na fé. Né? Era isso que o irmão ia falar também? Como é que o senhor vê essa questão, pastor? Tem alguma questão sobre a região? Qual que é essa visão que o senhor tem? Eles dizem que a ilha de Florianópolis se chama a Ilha da Magia. Os maiores terreiros, os maiores centros de candomblé, de macumba, estão na região de Florianópolis. Entende? Então, para você vir morar para esta região, você tem que ter uma direção de Deus. Se Deus não te dirigir para você vir para cá, é perigoso. Você não vai se sustentar. Você precisa ter algo maior do que o que tem aqui. E só há uma coisa maior do que o que tem aqui, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Senão, o profeta chamou Los Angeles de ratoeira de Satanás. E esta região, a grande Florianópolis, chamada de Ilha da Magia, é uma ratoeira de Satanás.
E se você não tiver uma direção de Deus, uma vindicação sobrenatural para aquilo, o diabo traga. Então, seja esse, seja aquele. Por isso que tem que haver este tipo de ministério. Um ministério que seja sobressaliente e que não tenha só letra, que não tenha só conversa fiada, só continho de história. Tem que trazer Deus em cena para o povo saber que eles vão no culto e vão ter Deus lá na vida deles. Vai enchê-los, porque eles saem com a lâmpada acesa, porque eles enchem de azeite, vão para lá, eles gastam, e eles precisam se encher, e eles precisam ser batizados e batizados e batizados com o Espírito Santo, não só uma vez, várias vezes. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então as palavras que saírem do púlpito, seja obreiro, seja o pastor local, tem que ter vida, tem que ter algo para atrair, que mova o coração da juventude, que transforme a vida deles, porque eles vão para o colégio, e no colégio vai ter atração, no colégio vai ter magia, no colégio vai ter atração demoníaca para cima deles, e eles têm que ter algo maior, eles têm que saber, não, eu tenho um Deus, eu tenho realmente Jesus Cristo na minha vida, eu tive um culto, e Deus falou comigo. Então isso para nós é o que conta, é Deus. O que guardou José no Egito foi Deus, aquela promessa que ele tinha. E eu penso que este Deus não mudou em nada. O que guardou Sadraque, Mesaque e Abednego foi Deus. E o que este ministério tem é Jesus Cristo para as pessoas. Para as pessoas. O meu intuito é este, é ter uma igreja tão fortalecida, tão unida espiritualmente, que nós venhamos sentir o amor um pelo outro, de uma tal forma que se algum irmão estiver passando uma dificuldade, alguém no corpo, um membro do corpo sinta ele passando uma dificuldade e ore sem saber o que é, mas ele sinta uma angústia, como eu já senti angústia no meu coração e intercedi por irmãos, e o irmão depois veio me dizer, eu estava passando por um problema, e a mão de Deus me livrou. Então eu creio nisso, que ali em 1 Coríntios capítulo 12, que um corpo tem que estar unido, e se um membro sofre, todo o corpo padece. Se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Eu creio nesta unidade do Espírito. Glória a Deus. Humberto, pode falar algo que você vai falar? Depois eu quero ler alguns comentários que tem aqui sobre pessoas que estão congregando, né? E que chegaram também aqui e deram seu testemunho aqui no chat aqui, né? Exatamente isso que o pastor Dival estava falando sobre o ministério que Deus tem trazido para cá, né? Realmente no começo aqui nós ouvíamos umas mensagens fortes mesmo, umas mensagens muito fortes, muito tremenda, porque era necessário posicionar o povo. E tanto é que nós estamos aqui, né? Aqui eu, o irmão Nilton, o irmão Ziel, tem vários irmãos que daquele tempo ali, que Deus realmente nos posicionou na palavra. Nós não poderíamos ouvir outra coisa. Nós precisávamos ouvir a mensagem como ela é. E Deus sempre tem ungido, né? O pastor Dival, com o Espírito Santo, sempre tem tomado ele, né? E a gente pode ver nitidamente Deus falando através dele, né? Eu tenho essa experiência. Na época, nós éramos diáconos, eu e o irmão Nilton éramos diáconos ali na Ponte Maruim. E sabe que diácono, ele fica sabendo de muitas coisas que acontecem no meio do povo, no meio da igreja. E ele tem que ter sabedoria para saber lidar com essas coisas, né? Então, eu me lembro que uma vez a gente estava passando por momentos complicados e eu fui orar. Eu disse, Senhor, o povo é teu, nós precisamos que o Senhor intervenha nesse caso. E eu fiquei a semana toda orando, colocando na presença de Deus. E quando chegou no sábado, o pastor veio e ele pregou exatamente o que a igreja, o que aquelas pessoas estavam precisando ouvir. Então, isso eu tenho visto várias vezes Deus falando através deste homem. E há não muito tempo atrás, há 30 dias atrás, eu pude ver Deus falando com ele, falando através dele aqui nesse púlpito, aqui na igreja.
porque tudo que eu orei a Deus, tudo que eu pedi para Deus naquela semana, teve uma quarta-feira aqui que eu me desesperei na presença de Deus, pedindo uma direção, pedindo uma resposta das minhas orações. E tudo aquilo que eu coloquei com sinceridade na presença de Deus, o pastor Dival veio através do Espírito Santo ungido, né? E nos pregou a mensagem, exatamente aquilo que nós precisávamos ouvir, que eu precisava ouvir, né? E foi algo sobrenatural, algo tremendo. E eu lembro de muitas coisas que aconteceu, né? Que pessoas que foram libertas, pessoas que tinham problema com vícios, que foram libertos em uma oração, né? Eu lembro de um irmão lá que assistiu o culto lá em Imbituba, e ele era viciado, né? Terrivelmente viciado, e ele foi para comprar droga. Foi para comprar droga, mas não achou o traficante que vendia droga para ele. Então ele foi e parou na frente da igreja para esperar a esposa sair do culto para ir embora. Mas só que quando acabou o culto, em vez de ele entrar no carro e ir embora, não, ele foi para o altar e Deus libertou ele, até hoje, pelo que eu sei, é liberto. Deus libertou ele. Então veja, esse é Deus trabalhando na vida das pessoas, né? Eu lembro de um final de ano que nós tivemos em Araranguá, creio que foi final de 2004 para 2005, nós estivemos lá. Um final de ano que foi marcante para mim também, que Deus tomou o pastor Dival e começou a falar sobre aquele salmo, né? Que Deus quebrou o arco, né? Que Deus desfez o laço, né? Lembra, pastor Dival? E uma unção tremenda caiu sobre o povo, sobre todos nós ali, e não tinha um que ficasse sem sentir aquele poder de Deus no nosso meio, né? E pessoas sendo libertas. Eu lembro que o pastor Dival foi orar por uma irmã, e nós tivemos que segurar ele porque ele quase caiu, que a unção que estava nele foi tão grande que aquela virtude saiu dele, e ele quase caiu. Eu e um outro diácono seguramos ele para não cair, na hora que ele estava orando por aquela irmã. Eu lembro que o nosso saudoso pastor Souza, né, estava orando por um irmão, e ele se descuidou, e o irmão chegou e abraçou ele, e era o diabo no irmão, e estava enforcando ele, né, dando uma gravata aqui, ó, segurando, e os obreiros tudo envolvido ali, no poder de Deus, orando, e outros ajudando. Eu era um que estava cooperando ali na hora, o irmão Nilton acho que estava também ali, e muitos irmãos, né, o irmão Valmir, vários irmãos. E então ele percebeu que era o diabo no irmão. E ele não sabia o que fazer, e ele começou a clamar em pensamento, e repreender aquele demônio em pensamento. Na hora que ele estava orando, um demônio se manifestou na esposa desse irmão, e ela saiu correndo que nem um cachorro pelo corredor. Tiveram que fechar a porta imediatamente, porque ela saiu como um cão correndo. E aí de 4 pés, fazendo um gritedo, uma coisa horrível. E aí os diáconos fecharam a porta e oraram por ela, e o demônio foi embora. Então muitas coisas, a gente presenciou assim o poder de Deus, e o quanto o pastor Dival trabalhou aqui no começo, né? Ele vinha para cá na quarta-feira, ele fazia culto na igreja, quinta-feira fazia culto na Vila Formosa, sexta-feira fazia no Rio Vermelho, sábado à noite fazia na igreja, né? E domingo de manhã, às vezes fazia domingo de manhã e domingo à tarde. Então era um trabalho muito árduo para ele, né? E daqui Deus levantou, né, um ministério, na época que ele falou aí que não levou dinheiro daqui, né? Realmente não, ele investia tudo no trabalho. Eu me lembro disso, porque logo nós começamos a atender em Bituba, eu tinha culto em Bituba, e nós atendíamos toda essa região aqui em São José e Florianópolis. Então era bastante gasto que tinha, ele pagava aluguel, tanto é que paga até hoje, se eu não me engano, ainda paga o aluguel do tabernáculo, né? Então foi muita coisa que marcou, realmente marcou, e eu sempre pude ver Deus no pastor Dival. Glória a Deus, que coisa gloriosa, né? Eu vou ler mais uns comentários aqui, então. Temos aqui Fran Mirra, que louvor maravilhoso, ela colocou, que as irmãs estavam cantando, né? Do pastor Degomar, ela colocou aqui, depois um outro comentário, eu vou estar lendo. A irmã Isabel Correia colocou aqui: lindas histórias, é bom saber e conhecer cada irmão com sua experiência, né? Isso é muito bom, né? Bianca Becker também está assistindo. A irmã Mary está comentando que a irmã da Aimara é de Porto Alegre, a irmã dela, né? Gerry Leandro Silva, Deus abençoe a todos os presentes, especialmente o pastor Edival. Aqui, irmão Gerry e família. A irmã Fran está dizendo que é de Mato Grosso, né? Então é filho
do pastor Degomar. O Diego Pereira está dizendo assim: chegando agora do meu curso, mas não poderia dormir sem dar uma olhada nesta live abençoada, né? Acompanhando de Santa Cruz do Sul. A irmã Terezinha está de Araranguá. Bom Felisberto também está assistindo. João Manuel é o irmão Valdomiro, que está assistindo aqui de Morro Grande, né? A irmã Fran colocou assim: que live maravilhosa. Deus abençoe o pastor Edival, esses irmãos e irmãs, acompanhando de Mato Grosso. Ela colocou também assim: ó, que maravilhoso. Do lado do homem de Deus sempre tem uma mulher de Deus. Não conhecia essas histórias e realmente tem sido uma bênção acompanhar. Então, vale a pena isso, né, pastor? Tirar um tempinho para isso. A irmã Daiane Souza, também a esposa do pastor Joelson, né? Está falando assim: boa noite a todos assistindo aqui de Balneário Pissarras. Muito bom ouvir este início de caminhada do ministério do pastor Edival e dos irmãos. Creio que acrescentará a nossa fé. Esse é o nosso desejo, né? O irmão Jonas Lima está acompanhando, pastor, e colocou assim, ó: Deus abençoe a live, meus irmãos. Pastor Edival, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o amor. Eu creio que o amor é o caminho, mas hoje tem se esfriado por causa de muitas iniquidades. Então o senhor vai comentar um pouquinho depois. Mas a irmã Ivani Salles, pastor, colocou assim, ó: Deus abençoe a todos. Minha família chegou um pouco depois desse início. O pastor Edival sempre instruiu a minha filha no caminho do Senhor e segue nos ajudando até hoje. Eu creio que a família e a filha também, né? Foi como que um pai, né? Para a irmã Jéssica. Hoje está aqui o irmão Josimar, a esposa da irmã Jéssica. Mas realmente foi uma bênção, né? E ela colocou também: nesse ministério aprendemos verdadeiramente a seguir a Cristo. Glória a Deus, né? Então eu creio que o senhor pode comentar um pouquinho sobre isso, como o Jonas colocou. E depois vamos ouvir então mais um hino, né? Glória a Deus. É fundamental. Quando Jesus falou: Pedro, tu me amas. Então, em fazer a obra por obrigação, em fazer a obra por ganhos, por lucros, ou como um trabalho, e fazer a obra por amor. O amor que você tem por Jesus Cristo, ele vai ser transferido para as ovelhas. Porque tu não pode amar a Jesus Cristo sem amar o povo dele. Como que tu pode dizer que tu ama a Deus, que tu não vê, e aborrece o teu irmão, que tu vê? Então, o fundamento que Jesus usou foi: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se tu verdadeiramente me amas, apacenta as minhas ovelhas. Agora, observe bem. O sentimento de Jesus por Pedro era tão forte que o diabo veio pedir Pedro para cirandá-lo, pedir para Jesus. Mas Jesus, o sacerdote, ele rogou, ele intercedeu. A importância do sacerdote estar em oração pelo povo. A importância do sacerdote oferecer o seu sacrifício pelas ovelhas. A intercessão que Cristo teve livrou Pedro das mãos de Lúcifer, de Satanás. Este amor pela alma, pela vida. E o mais interessante, eu creio que nós devemos ampliar isso, porque foi citado: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O irmão Brana, ele pega esta escritura e ele diz algo, ele diz: o amor de Deus nos últimos dias estará somente no meio dos eleitos, somente no coração da semente eleita. Como nós não sabemos quem é os eleitos, muitas vezes nós olhamos um crente dentro da igreja e pensamos que é. Mas o profeta, no parágrafo 30 e no 31 da mensagem aos filhos de Israel, nessas últimas que chegou, e mais propriamente no 31, ele diz assim: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, por apertar a mão do pastor, por se unir à igreja? Não, não é isso. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se
amardes uns aos outros. É isso que eu digo. E eu sempre tenho instruído, e ainda que a igreja muitas vezes não tenha entendido, ela não tem colocado em prática. O quê? Quando você vê um irmão que está em falta, não está vindo no culto, você deve mandar uma mensagem para ele, dizendo: irmão, eu estou preocupado contigo. Por que você não veio? Eu estou orando por você. Que Deus te abençoe, espero que esteja bem. Nunca vá criticá-lo por ele não ter vindo, não, vá ajudá-lo. E se às vezes, por exemplo, eu penso assim, que nós não devemos olhar somente por nós devemos olhar pelo nosso próximo. O amor leva a isso. O problema maior de hoje é que as pessoas, elas estão amando a matéria. E elas dizem assim, geralmente, eu não tive tempo para te ligar, eu não tive tempo para te mandar uma mensagem, eu não tive tempo para ir te visitar, eu não tive tempo. Na verdade, tempo ela teve, ela não tirou o tempo. Porque quando você tem prioridades, você usa aquela prioridade. E quando o teu irmão é a tua prioridade, quando aquela ovelha é prioridade, quando você tem um sentimento, você tira o tempo. Porque você tira para fazer tantas coisas que são tuas prioridades. Mas às vezes, aquele irmão não é prioridade. Mas tem que se haver no meio da igreja, no seio da igreja, uma preocupação e um sentimento tal que você perceba que o irmão está com dificuldade. Perceba que o diabo está agindo, porque a noiva é Abraão. A noiva é Abraão e Abraão intercede. Mas ele é um infame, diz o irmão Brana. Se eu não for atrás dele, é hora de eu cair no altar. Lembram que o irmão Brana falou isso. O Abraão, ele podia muito bem dizer assim para Ló: bem feito, Ló. Foi te meter, eu te falei que era para te separar de mim, eu falei que era para te ir. Não, mas Abraão não quis saber disso. Abraão nunca disse bem feito para Ló. Abraão se arregimentou, pegou 118 homens criados em casa, servos dele, 318 facões enferrujados, mas foi atrás de Ló. Por quê? Porque ele tinha um amor genuíno pelo sobrinho. Imagina, era como um filho para ele. Abraão tinha Ló como um filho. E eu penso que mesmo aí Abraão, nós sendo a noiva, mas é virginécia. Ló era virginécia. Mas ele se preocupou com a virginécia. A noiva, ela não busca vingança. A noiva não busca vingança. A noiva não tem essa característica. Quem busca vingança? São judeus. No 5º selo, eles estão debaixo do altar clamando: até quando, ó Senhor, não vingas o nosso sangue? O irmão Brana identificou que eles não eram a noiva por isso. Porque a noiva não clama por vingança. Então o amor de Deus está acima e ele excede o entendimento, excede qualquer teologia da mensagem, excede qualquer pregador famoso, qualquer intelectual. O amor excede todo o entendimento. Então eu penso que isso que o irmão Lima, quis dar esta tônica, e isto foi a tônica do meu ministério, o amor pelas almas. A minha maior preocupação com as pessoas. Não amar o que a pessoa tem, mas amar o indivíduo. Usar o que a pessoa tem e amar a pessoa. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. Não usar as pessoas e amar as coisas. Amar as coisas é balanismo. E usar as pessoas. Muitas vidas estão sendo usadas. Não seja usado por ninguém. E não deixe ser usado por ninguém. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi comprado por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. Então Deus tem ministérios verdadeiros, ministérios preparados, que amam a tua alma, não o teu bolso, não o teu carro, não a tua casa, não o que tu tem, mas a tua vida, a tua alma,
acima de qualquer coisa. Que Deus abençoe. alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, muito maravilhoso. Quero lembrar vocês que está ali passando sempre na tela o WhatsApp da igreja. Se você quiser mandar uma foto para a gente conhecer, você que está acompanhando, eu vi que tinha um comentário aqui de alguém que estava acompanhando, eu não cheguei a ler esse comentário, mas lá do Pará, né, de uma cidade do Pará. Que Deus abençoe essa família que está acompanhando e nos dá a honra de tê-lo, ou ter a família como nosso telespectador aí.
É muito bom nós termos essa confiança de você estar assistindo, acompanhando e estar assim, nessa batalha junto, né? A irmã Nilza também está acompanhando aqui de São José, a irmã Nilza Machado, uma guerreira no Senhor, né? E vamos estar orando depois, a irmã Nilza também. E vamos ficar firme, crer que tudo é possível se nós crermos e confiarmos em Deus. Pedimos a Ele e confiamos, né? Pastor Edival, qual que é a sequência agora? Glória a Deus. Então, meus amados, nós tivemos daí o trabalho aqui, na sequência, o pastor Jorge, que hoje é pastor ali em Balneário Camboriú, e também na região, aquele trabalho que a gente teve início, ele era meu auxiliar aqui, participou comigo, ele fazia parte da música e me auxiliava na minha ausência. Ele sempre dizia, ele assim, mas como você me deixa aqui e nem me liga para saber como é que está? Rapaz... E continua assim, né, pastor? E continua assim, Continua assim, o irmão Ulisses às vezes, tá, mas não vai me ligar? Disse, rapaz, você manda brasa aí, vê se te vira, né? Eu tenho muita coisa para fazer, para ficar preocupado. Porque eu acho interessante, irmão Ulisses, é aquele assunto, você tem um trabalho, você tem um auxiliar, Deus te colocou ele ali na frente do trabalho. Aí você precisa ficar monitorando o que é que foi pregado, quem que pregou, pregou o quê, tinha quantas gente. Gente, daí a pessoa não vai ter confiança nenhuma. Aí, na verdade, é ele que quer administrar. Ou ele tem um auxiliar dirigido por Deus, ungido por Deus, ou então nem coloca. Porque se não for, então nem coloca. Não põe porque não vai dar certo. Então, se ele tem confiança, se aquele homem, ele vai ali e vai seguir os passos dele, porque o auxiliar sempre tem que seguir os passos do ministério. E cada auxiliar meu eu ensino, olhe pelo povo, olhe pelo mais fraco, olhe pelos pecadores. Jesus, ele tinha um título. Jesus, o título dele era amigo dos pecadores. Então, sempre olhe pelo mais fraco. Defenda aquele que está perdendo. É sempre assim. Então, o pastor Jorge, ele nos mandou um vídeo falando e testemunhando. Vamos rodar o vídeo do pastor Jorge? Creio que vai ser uma bênção para nós todos. Olá, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Jorge. Também quero dar a minha participação e dizer a todos vocês que sou fruto deste ministério. Aliás, o trabalho em Palhoça começou bem lá atrás, em 2003. Alguns cultos foram feitos na minha casa, com alguns irmãos que estavam conosco lá no início. Depois desses cultos, nós resolvemos alugar um salão ali no bairro da Ponte Maruim. Começamos ali um trabalho e Deus foi abençoando, que o pastor Pisoni, morando em Araranguá, nos deixou, né? Ele me convidou para dirigir aquele trabalho ali. E Deus foi confirmando essa obra, foi crescendo, fomos batizando pessoas. E aí o trabalho se expandiu para outros lugares, fazíamos cultos em Bituba, começamos a fazer em Brusque, Blumenau, abrindo a obra, e também em Balneário Camboriú. Hoje eu sou pastor em Balneário Camboriú como resultado desta obra aí em Palhoça. Tivemos um tempo maravilhoso e Deus cumpriu o seu plano que Ele tinha, né, feito para a minha vida e para a minha família. Eu já vim lá do norte com um plano estabelecido por Deus e só vi a confirmação deste plano através deste ministério que Deus levantou nesta região. Por isso eu estou profundamente agradecido e compartilhando dessa alegria com estes irmãos preciosos que temos aí em Palhoça e outras regiões aí, e o pastor Pisoni também, que foi aquele que me levou ao ministério. E o que eu estou grato a Deus, hoje temos uma grande obra já estabelecida aqui nesta região, como fruto deste trabalho aí. E eu quero continuar agradecendo a Deus todos os dias por esta oportunidade que Deus nos deu, né, de fazermos uma obra para Ele nessa região. Que Deus continue abençoando a cada irmão que possa estar firme no Senhor, sabendo que o trabalho que fazemos não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, este é o pastor Jorge, né, nos dando esse testemunho. E o trabalho depois veio a família do irmão Odacir, que vieram para cá, veio o irmão Ulisses, vieram depois do encontro, que nós tivemos um encontro regional. Em 2006, aí começou os trabalhos também para fora, tivemos trabalhos em Camboriú, e o trabalho foi se levantando, fomos a Pissarras também, fomos a Blumenau, cultos evangelísticos. Eu me lembro que eu estava pregando em Blumenau, e num culto ali na casa daquele irmão que é uruguaio, paraguaio, né? E eu estava pregando, e quando eu estava falando contra a televisão ligou sozinho no Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Verdade, ligou sozinho a televisão naquele dia. São coisas assim que acontecem. E o pastor Jorge, lá em Blumenau, quando ele não ia lá, ele colocava um CD meu. Colocava um CD. Nesta ocasião, ele colocou um CD e os irmãos estavam escutando, os irmãos lá de Blumenau, e faltou energia. Faltou energia no bairro, faltou energia em todo lugar, faltou energia na igreja, mas o CD que estava tocando naquele som não parou de tocar. Glória a Deus. Continuou tocando, o pastor Jorge testificou isso na época para mim, ainda falou no último jejum que nós tivemos lá, ele estava testificando deste acontecimento, que o CD continuou tocando mesmo sem energia no bairro e sem energia na igreja. Aleluia. E só parou, né, quando terminou a mensagem. Então, coisas muito sobrenaturais. E tem o irmão de Pissarras, né? O irmão Mário. O irmão Mário, a gente também esteve ali ajudando ele. E na época ele passou por muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas. Solta lá o irmão Mário para nós ouvir o testemunho dele. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Aqui vos fala irmão Mário, do litoral aqui de Santa Catarina, Balneário Pissarras. Então, os feitos na vida do pastor Edival Pisoni. Eu não poderia ficar de fora. Pastor, a minha humilde homenagem ao senhor, a minha gratidão. Em 2008, 2009, a ajuda que o senhor me deu, muito valiosa. Até hoje eu tenho teus CDs que o senhor trazia para mim, lembra das mensagens, quem é o culpado, insatisfação. Na época que a tecnologia não estava tão avançada, o senhor trazia aqueles CDs e ia distribuindo para a gente. Muitas vezes o senhor visitou no meu apartamento, eu e o senhor, me atendia sempre que eu precisava, que eu precisei, e aqui estou com gratidão no coração, humildemente dizendo muito obrigado, pastor Pisoni. Obrigado por me ensinar mensagem, por nos colocar no caminho. Obrigado através do senhor. Lembro do dia que eu fui com o Ulisses, pastor Ulisses, fomos lá em Araranguá visitar o senhor. Lembra daquele episódio que o senhor contou do seu irmão, que foi visitar aquele velhinho, o irmão lá no hospital. Ô, glória! Até hoje eu lembro, quando eu escuto a palavra ô, glória, eu lembro no meu coração. Mas eu quero que o senhor um dia conte isso. Mas enfim, pastor, muito obrigado. Tive a honra do senhor apresentar o meu filho, levei lá na Campos Novos, em Itajaí, na rua Campos Novos. Meu filho hoje está com 12 anos, um moço. Hoje eu estou com uma família, uma casa, feliz por tudo que Deus tem feito. E a gente não entende as coisas, né, pastor? Eu lembro de uma pregação do senhor que o senhor falou assim, os irmãos de José pensaram que tinham jogado José no poço, mas na verdade eles jogaram foi o José para o trono. E assim as coisas que acontecem com a gente, mas o irmão Brana nos ensinou para nós entender. Ele falou somente crer. Sinta-se abraçado. Muito obrigado pela vida do senhor, por todo o ensinamento. Continue assim. A noiva aqui do litoral tem muita gratidão pelo senhor. Aqui está o trabalho do fruto do senhor, o pastor Jorge Reis, ministério em Balneário.
pastor Ulisses aí na Palhoça, os irmãos, enfim, tantos que o senhor deu a oportunidade, passou aquilo que o senhor aprendeu. Obrigado, pastor Pisoni. É a minha humilde homenagem e agradecimento por tudo que o senhor fez pela minha vida. Deus abençoe cada um. Glória a Deus, nós já estamos indo para os finalmente, já é quase 10 horas, irmão Ulisses. Vamos para os encerramentos, né? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Nilton, pode fazer um agradecimento aí, alguma coisa a mais que o senhor tem, né? Como o irmão Beto estava dizendo, né? Esse trabalho para nós foi maravilhoso, né? Porque nos uniu. E os cultos que nós tivemos ali naquela igrejinha, teve cultos ali que a atmosfera, né, irmão Beto, era tão boa, tão grande, e que ela era quase que dava para palpar. Aquela unção, aquela coisa gostosa, né? Que a gente saía praticamente meio extasiado daquilo, né? Foi uma coisa muito maravilhosa. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pelo ministério, por tudo. Então eu quero agradecer o pastor, agradecer a cada irmão, né? Que eu fui diácono ali, ajudei no que pude, né? E mesmo sem experiência, e a contribuição que a gente pôde dar, tive o privilégio, o pastor, ficar ali na minha casa, né? Ajudou na formação das crianças, tudo, né? Então, foi muito bom. E creio que Deus se agradou disso e que Deus continue, né? Nos movendo para frente, né? Até aquele dia. Amém? Graças a Deus. Eu creio que também o pastor Dival e a igreja agradecemos sempre o irmão Nilton, né, pelo trabalho que ele desenvolveu. Eu lembro que ele era diácono, foi tesoureiro um bom tempo, né, pastor? Então foi um trabalho muito lindo sempre. E quando eu cheguei aqui, pastor, eu lembro que a igreja estava num auge, né? Muito bom, aquele encontro que teve. A gente chegou naquela época, em 2006, e realmente a gente sentia esse amor, esse carinho. E a igreja estava numa unidade tão grande e foi contagiando, né? E foi crescendo a obra, tantas pessoas batizadas. Eu lembro como que Deus abençoava aqueles cultos do Rio Vermelho, né? O irmão Márcio, que veio, Deus agiu tremendamente na vida dele, o senhor lembra, né? E tem tanto testemunho, irmão Mário mesmo agora falando, a gente lembra de tantas coisas que a gente passou. E creio que tudo isso Deus tem sido honrado, glorificado, e a igreja tem se formado e tem se estruturado, e eu creio que isso nos deixa felizes, né, pastor? Eu creio que essa é a obra de Deus. Mas com certeza terá muito mais testemunhos, né? Pessoas que o pastor Jorge pode vir uma hora dessa aqui, né? Contar pessoalmente, cantar hinos com a irmã Socorro, vai ser uma bênção de Deus, né? Mas estamos aqui então para finalizar. Ainda a irmã Luísa colocou aqui, o irmão Jânio e família estão acompanhando. O irmão Jânio também veio ali no começo, né? Foi bem no comecinho, irmão Jânio, em 2004 por ali, chegou, eu creio que a família ainda começando, né? Com os filhos pequenos. O João não existia ainda, né? Está aqui um rapaz bonito, né? Grande. E que Deus possa, então, abençoar a família do irmão Jânio também. O irmão Jó Estevão, né? Lá de Nova Petrópolis, né? E congrega com o pastor Júlio, que também é fruto desse ministério, né? Então, Deus tem sido muito bom. Deus abençoe o irmão Jó Estevão aí e sua família. Mas nós temos alguns pedidos de oração também. O irmão Édio pediu pela sua família, também a irmã pediu pela família da Egomar, né? Pela sua família, seu pai. E também teve um pedido que chegou pelo Instagram de uma senhora colocando ali que precisa muito da intervenção de Deus. Eu vou ler aqui até para que todos possam interceder. Ela colocou assim, ali no Instagram: boa noite, pastor, quero muito a cura para meu bebê. Continue orando por ele, por favor, está sendo muito exaustivo para mim. Ele vomita tudo que mama. Chegou pelo Instagram. Então, por isso que é muito bom compartilhar. Isso acaba sendo um canal de bênção para as pessoas, né? Vamos orar por essa pessoa. Até Késia Nascimento Vieira, né? Vamos estar orando então por essa família. Eu creio que Deus vai intervir. A irmã colocou aqui também o pedido, a irmã Nilza, né? Continua orando por sua família. Irmã Nilza, creia que Deus vai agir
na hora certa, no tempo certo, nunca desista, né? Sempre permaneça crendo e Deus ele vai dar a vitória para cada um. Se foi colocado algum pedido que eu não lembro, Moisaqueu também, né, colocou aqui, Shalom Guerreiros da Fé, Érica também chegou agora. Vamos estar orando, pastor Dival, por esses pedidos, né? Vai ter fotos, né? Então, após a oração, as fotos vão ser passadas, vamos comentando, e eu creio que Deus vai estar sendo glorificado em tudo, né? Vamos orar então, pastor, por esses pedidos? Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Estamos gratos por tudo e agora nós voltamos-nos a Ti por estas vidas que através destes pedidos vêm clamar ao Senhor. E nós oramos por elas, pessoas necessitadas, como também esta criança, Senhor. Pode ser uma esofagite, algo que está dando, Senhor, este problema no estômago e ela está vomitando. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, cura esta criança. Senhor, toca, Senhor, nesta criança e livra ela deste mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a família da irmã Nilza, pelo Teu poder, este poder sobrenatural, toca, Senhor, naquelas vidas, com Tua mão de misericórdia, em suas almas, em suas consciências, trabalha no coração deles, liberta eles pelo Teu poder. Estas vidas que pediram, Senhor, por bênção, por milagre, por cura, nós repreendemos todo o demônio de opressão e, ó Deus, declaramos a vitória e a cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, somente crer, né? Tudo é possível àquele que crê. Vamos ver as fotos então? Família do irmão Elias, né? Irmã Jane e seus filhos. Irmão William, família. Deus abençoe ele de Balneário, né? Moedinho de Porto Alegre, né? Deus abençoe essa família maravilhosa. Obreiro de Butiá, né? Irmã Paola, né? Família do irmão Eliseu. Deus abençoe. Isso. Aleluia. Graças a Deus, né? Muito bom ter esse compartilhamento de vocês, né? Porque a gente está aqui e gostaríamos de ver quem está aí também do outro lado, né? Mais uma vez está passando ali. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. É a família Vargas, a família do irmão Edinho, a família da irmã do irmão Elias. Essas famílias maravilhosas e abençoadas que estão ali. E numa próxima oportunidade você possa também enviar a sua foto, estaremos passando aqui. Eu creio que isso é muito bom, torna-se um clima muito maravilhoso, né? Ouvirmos testemunhos. E que Deus possa, então, continuar abençoando a cada um. Teremos um hino para finalizar. Então, que Deus possa, então, estar guardando a vida de vocês. E final de semana, né? Foi bom o momento lembrar, teremos cultos de louvor e adoração a Deus aqui, sábado, a partir das 18 horas, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 17 horas, né, pastor Dival? Onde teremos a ceia também. E você é convidado para estar conosco, trazer seu louvor, seu hino, seu testemunho. E creio que teremos um almoço aqui no domingo muito abençoado. Traga a sua família, né? Os irmãos de Joinville também estão acompanhando. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim